Olá, tudo bem? Meu nome é Elias. Eu quero conversar com vocês a respeito de um assunto sobre o amor de Deus e o Espírito Santo. A relação entre eles, para que a gente possa entender como o amor de Deus está em nós e o Espírito Santo está em nós. Então vamos ler os versículos bíblicos. Antes vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito, tenha misericórdia de nossas vidas. Precisamos de Ti, ajude-nos porque somos fracos e não somos capazes de fazer nada. Abençoe, ó Pai, esse que está vendo e ouvindo esse vídeo, para que ele possa receber da Tua graça, entender a Tua palavra e também, ó Deus, ajude em qualquer dificuldade ou qualquer situação da vida dele, que ele precise de Ti, que ele busque a Tua presença, seja na dificuldade, seja na alegria, seja como for, e abençoe esse que está vendo o vídeo aqui. Em nome de Jesus, amém. Então vamos ler os textos. São 7 versículos. O primeiro é em Romanos 5, versículo 5. Diz assim: Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Agora, Romanos 8:38. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem o poder, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Acompanhe o mouse. Agora Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Esse versículo foi 2 Tessalonicenses 3, versículo 5. Agora, 1 João 2,5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Vou ler só até aqui. Agora, 1 João capítulo 5, versículo 3. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. O que eu quero falar com esse versículo? Eu quero falar o seguinte. O Espírito Santo, a gente pode saber se ele está conosco se a gente tem o amor de Deus. Porque o versículo de Romanos, capítulo 5, versículo 5, diz que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Ou seja, a gente tem o Espírito e esse Espírito derrama o amor dele. Agora, como a gente sabe que realmente o amor de Deus está em nós e por isso o Espírito Santo está em nós? Porque em 1 João 5,3 diz: porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Se nós guardamos os mandamentos de Deus, e como diz aqui também em 1 João capítulo 2, versículo 5, diz: aquele que, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Se a gente guarda a palavra de Deus e guarda os mandamentos de Deus, é porque o amor de Deus está em nós. Se o amor de Deus está em nós, o Espírito Santo está em nós. Agora, um detalhe muito importante é que ninguém pode tirar o amor de Deus e o Espírito Santo de nós. Por quê? Porque diz lá em Romanos 8:38. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, se a gente tem o amor de Deus, a gente tem o Espírito Santo. E se o amor de Deus não pode ser separado de nós, porque nem outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Ou seja, ninguém, nem anjo, nem presente, nem futuro, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nem os anjos, nem os principados, nem nada, a não ser se a gente quiser sair conscientemente do reino de Deus. Eu entendo que todo aquele que está no reino de Deus não quer fazer isso.
mas nada pode separar a gente do amor de Deus. E portanto, se o amor de Deus está em nós, o Espírito Santo está em nós. E como eu sei que o Espírito Santo está em nós, é porque eu guardo os mandamentos. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Porque em Romanos 8, 9 diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, está longe dele. Ou seja, o Espírito de Deus é o mesmo que o Espírito de Cristo, que é o mesmo que o Espírito Santo. E se o Espírito Santo, o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo, que é o mesmo Espírito, está em nós, ninguém pode separar-nos do amor de Deus. E o Espírito Santo não pode sair de nós, porque o amor de Deus está em nós, porque a gente obedece a Deus, que a gente guarda os mandamentos de Deus, que a gente guarda a palavra de Deus. E então o amor de Deus está em nós e nós somos aperfeiçoados no amor. Agora, olha o que diz aqui, saindo um pouco dessa linha, olha o que diz essa 2 Tessalonicenses 3,5. Ora, o amor de Deus conduz o vosso coração. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância em Cristo. No original, a palavra aqui, conduza, ela tem uma significação melhor, que seria segundo o guiar em retidão, segundo o guiar reto, numa linha reta. Então seria assim, e a constância aqui seria melhor traduzir como permanecer sob. Então seria assim, versículo capítulo 2, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5 diz assim, na forma que eu vou traduzir. Ora, o Senhor, segundo a retidão, nos guia. Ora, o Senhor, segundo o guiar reto do vosso coração ao amor de Deus e a permanecer sob Cristo. Então, seria mais ou menos a tradução assim que eu acharia melhor. Então, que a gente seria guiado segundo a reta do nosso coração ao amor de Deus e a permanecer sob Jesus Cristo, debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Então é isso que eu queria falar para vocês. Vamos orar mais uma vez, né? Deixa eu colocar aqui novamente só os versículos para quem quiser ler. Eu gostaria de, se vocês puderem e tiverem uma Smart TV, abrir o YouTube na Smart TV, ir no meu canal e ler esses versículos na Smart TV, que aí o versículo vai dar para entender. Se for no smartphone, no celular, vai ficar muito pequenininho, mas se for no notebook ou na Smart TV, vai ficar a palavra do tamanho que dará para vocês lerem. Então são esses versículos. Vamos orar então. Senhor Deus Pai bendito, muito obrigado, ó Pai, porque o fato de nós obedecermos e guardarmos os teus mandamentos e a tua palavra significa que o amor de Deus está em nós, e se o amor de Deus está em nós, o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo, está em nós. E então ninguém pode nos separar desse amor de Deus, portanto não pode separar-nos do Espírito Santo. Obrigado por isso, que o Senhor possa nos abençoar e fazer-nos crer nessa verdade, e não deixe Satanás tirar essa verdade do nosso coração, essa fé, essa vida na tua palavra. Ajude-nos, tenha misericórdia de nossas vidas, na minha vida, a vida desse que está vendo e ouvindo esse vídeo. Proteja-nos todo mal, ajude-nos nas dificuldades que temos do dia a dia, e que nós possamos vencer todas as lutas no nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua honra e glória. Em nome de Jesus, amém. Então é isso, Deus abençoe. Abraço.